Melatonina, com certeza você já ouviu falar desse hormônio. Talvez você até já tenha usado, ou enfim, algum amigo te orientou, você viu aí numa farmácia, ou enfim, uma propaganda. Fato é que cada vez mais pessoas estão usando a melatonina sintética comprada no exterior e até mesmo aqui no Brasil, né? A Anvisa aprovou o uso de melatonina em farmácias de manipulação em doses específicas. Mas o fato é, esse uso de fato funciona? Esse hormônio, isso vai te ajudar a pegar no sono? E principalmente, isso traz algum risco para você? Algum risco para um familiar seu? Risco para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa? Existe um risco em tomar melatonina todas as noites? Eu entendo que tem muita confusão, enfim, muitas informações às vezes trocadas. E um erro muito comum que uma série de pessoas comete é achar, por exemplo, que a melatonina é o hormônio do sono, que é um suplemento para dar sono para você. Isso é errado. Na verdade, o melhor jeito de entender é que ela é o hormônio do relógio biológico. Ela sincroniza o nosso ritmo, a nossa hora de dormir e acordar. Mas ela em si não é uma substância que dá sono por si só. O fato é que sim, se você tomar do jeito errado, na dose errada, pelo tempo errado, você não vai melhorar, as chances são muito baixas e você pode ter efeitos colaterais muito importantes, como cansaço, sonolência, piora de sono, pesadelos, e você pode também ter uma confusão mental, pode prejudicar a sua memória, a sua concentração. Então nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a melatonina, o que você tem que saber, quais as doses, quem que se beneficia, quem não se beneficia, se você toma alguma medicação, que cuidados que você tem que ter, enfim, para que essas dúvidas sejam esclarecidas de uma vez por todas, confira aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, formado pela Universidade de São Paulo, atendo aqui no meu consultório em São Paulo e sou fundador do canal Saúde da Mente, dos treinamentos para mente ansiosa, para mentes depressivas e para insônia, o sono pleno. São treinamentos que unem estratégias não medicamentosas que se mostram eficazes quando guiadas através de plataformas digitais, ou seja, são tratamentos não medicamentosos eficientes para esses casos. E eu vou falar hoje de melatonina, mas antes eu gosto sempre de deixar claro que essas orientações eu coloco aqui com caráter informativo, para tirar, para poder limpar toda a confusão e a quantidade de informações desconexas que existe por aí. Mas nunca você deve fazer qualquer mudança, né? Nem introduzir ou retirar qualquer tipo de substância na sua dieta, no seu dia, sem falar com o seu médico, tá? Essas informações têm caráter educativo e para organizar, para te dar um plano e para que você possa conseguir superar os desafios e conseguir atingir o verdadeiro potencial que cada um de nós temos. Para falar sobre a melatonina, eu vou dar o exemplo de um aluno que fez parte de uma das primeiras turmas do programa Sono Pleno. O programa Sono Pleno, como eu disse, é um dos programas de tratamento online. Ele é baseado numa técnica chamada de terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é um nome muito complexo, que é basicamente o método natural, não medicamentoso, que é mais eficaz tanto para a melhora de insônia a curto prazo, quanto para a manutenção dessa melhora a longo prazo, e é um método prático, natural, é uma terapia muito relacionada a exercícios práticos, é como se fosse uma musculação para áreas específicas do cérebro. É o tipo de método mais associado ao sucesso do desmame dos remédios tarja preta, né, que infelizmente milhões de pessoas usam de forma às vezes má, uma prescrição não adequada. Então esse é o método que mais permite que a pessoa consiga ficar bem ao longo do tempo. Resumindo, é um método padrão ouro para tratamento de insônia. Ele ingressou, né, no programa Sono Pleno e eu fiz uma entrevista com ele através dos encontros. Enfim, ele era um paciente de 50 anos, ele ainda participa, né, das lives, mas eu vou só preservar alguns dados, mas ele é um alto executivo de uma das maiores empresas do Brasil, extremamente competente, extremamente dedicado, e ao longo da profissão dele, ele teve, obviamente, que abdicar de tempo, né, com a família, tempo com as filhas,
ocorre isso, né? A nossa vida hoje é muito corrida, nem sempre a gente consegue dedicar o tempo que nós queríamos, mas ele foi sendo promovido e aí ele tinha em torno de 50 anos, ele de fato conseguiu uma estabilidade em que ele não precisava mais viajar tanto, né? Até então ele viajava muito, era, enfim, pelo que ele me coloca, aí mais da metade do mês viajando, fuso horário, enfim, uma série não tinha rotina, né? Uma rotina era dormir em hotéis. E aí, quando ele conseguiu isso, ele falou, vou me dedicar à família, vou poder relaxar, vou poder, enfim, né, colocar em prática aquelas habilidades, aqueles sonhos aí que a gente deixa, olha, quando eu tiver tempo eu vou fazer, né, em termos de atividade física, de praticar esporte, enfim. O fato é que, quando ele fez essa transição, ele começou a ter insônia. E isso acontece. Acontece por quê? Porque o sono ele é regulado por outros fatores que nós não temos clareza. Mas quando ele teve esse momento de teórico relaxamento, ele começou a ter insônia inicial. Isso eu explico em outros vídeos, mas de uma forma simples. Insônia inicial, ela é um dos tipos mais comuns de insônia, em que nós deitamos e demoramos mais do que meia hora, né, meia hora ou mais, para iniciar o sono. Resumindo, é aquela insônia que você deita a cabeça no travesseiro e o sono não vem. E que você sente o corpo agitado, a sua mente fica acelerada. E ele tinha isso, ele sentia que parece que a cabeça dele ligava, ficava com energia assim que ele deitava na cama. Parece que a cama era um ativador de agitação mental, de agitação física. Vinham problemas, nunca vêm pensamentos super bons. Às vezes vêm misturados, né? Mas normalmente são problemas, são preocupações, são cenários ruins que a gente fica antevendo, que a nossa cabeça não para de prever. Preocupações com a questão financeira, com a esposa, preocupações com a própria saúde, preocupações com as filhas, preocupação com o trabalho. E aí ele também desenvolveu preocupação com o sono. Por quê? Porque isso começou a se repetir e ele ficando cansado e ele não entendia. Por quê? Por quê? Será que eu não quero ficar em casa? Será que, enfim, é algum tipo de bloqueio inconsciente que está me fazendo ficar acordado à noite? Quando na verdade não é, né? O fato é que o nosso sono ele precisa de alguma regulação. Ele tem 4 fatores que regulam o sono. O relógio biológico, para o qual faz parte a melatonina é o principal agente, tem o hiperalerta, tem a questão da fome, do apetite de sono, que é mediado pela adenosina, e da insônia condicionada. Eu explico isso em outros vídeos, e o fato é que se a gente não mudar esses 4 elementos, não tem como a insônia melhorar. Porém, a gente consegue retreinar. Mas assim, ele começou a ficar preocupado e se questionando por que ele não estava dormindo. E aí iniciou a pandemia, né? Isso foi até antes da pandemia, foi em 2019. Iniciou a pandemia e aí isso só piorou, né? Até porque todo mundo trabalhando em casa e, enfim, vários ataques ao sono. E o que aconteceu, né? Um amigo dele que, mesmo na pandemia, também viajava, ele, enfim, era um colega de trabalho, ele trouxe, né, um suplemento de melatonina aí de umas lojas americanas que ele tinha comprado e falou, toma isso daqui, era uma gelatina de melatonina de 10 miligramas, essa era a dose. E aí ele começou a tomar à noite. E o que aconteceu? Nos primeiros dias ele dormiu, pegou no sono rápido, falou, opa, que beleza. Mas no dia seguinte ele estava muito sonolento. Ele estava sentindo aquela cabeça meio grogue, parece que demora para que a sua mente acenda, né? Muitas pessoas têm isso de manhã. Ele começou a sentir mais cansaço de manhã. E ao longo dos dias, o que ele começou a ver? Ele começou a ver que ele até dormia mais rápido, só que ele começou a acordar no meio da noite, ele acordava antes da hora, ele acordava todo suado, todo ansioso, porque ele começou a ter pesadelos muito reais, e isso ocorria todas as noites. E ele estava com muito medo de pegar no sono novamente. E depois de um tempo, então, ele continuou tendo pesadelos, continuou acordando de madrugada e cada vez mais sonolento, com a mente meio confusa durante o dia. E, poxa vida, mas o que está acontecendo? A melatonina não tinha que me ajudar? Bom, eu vou explicar, mas isso é muito comum. Se isso já ocorreu com você, de a melatonina fazer efeito no primeiro momento, depois ela parar de fazer efeito e você ter pesadelos ou alterações de sono, ou até acordar em horas diferentes,
dependendo, né, do uso que você está fazendo, se isso ocorre, isso são efeitos esperados, né? Como qualquer suplemento, como qualquer substância, tem uma frase, né, que não é exatamente isso, mas eu gosto, que a diferença entre um remédio e o veneno é a dose. Então, isso é comum. O fato é que esse aluno ele me falou, e aí a gente reduziu a dose dele, né, então a gente diminuiu a dose para 3 miligramas e, junto com a TCCI, ele melhorou muito e depois pôde até parar de tomar melatonina. Ele começou a tomar só quando ele viajava, só quando ele tinha problemas de fuso horário, que é um dos momentos que a melatonina funciona mais. Bom, essa história ela é para ilustrar que a melatonina, esse suplemento, ele não é um suplemento que não causa danos, e ele pode, de fato, piorar o seu bem-estar, pode piorar o seu sono. E se você não está atento a isso, vai fazer com que você gaste tempo, gaste energia, fique mais ansioso, mais ansiosa, gaste dinheiro e não melhore o sono. Então vamos entender exatamente os 3 tipos de parâmetros, né? As 3 respostas que você tem que responder, que o seu médico tem que te dizer, caso você opte por tomar melatonina. Então, vamos lá. Qual é a chance de que meu sono melhore com a melatonina? Isso é importante. Por quê? Porque se a chance é muito baixa, talvez valha a pena você investir a sua energia em outras estratégias que têm uma chance maior. Então, de uma forma simples, se você tem um quadro de insônia, e eu defino insônia em vários vídeos, que é o transtorno de sono mais comum, até 30%, uma em cada 3 pessoas pode estar sofrendo de insônia nesse momento, que é a dificuldade para iniciar o sono depois que você deitou, ou você acordar várias vezes à noite, ou então acordar de noite e demorar para voltar a dormir, ou acordar antes da hora programada, ou então você ter uma sensação frequente de sono não reparador. Se isso está ocorrendo com você mais do que 3 dias por semana, é possível que você tenha um quadro de insônia. Eu falo disso em outros vídeos. Se você sofre de insônia, que é o mais comum, você tem uma chance de 50%, é meio a meio, de que a melatonina faça algum efeito a curto prazo. Tá? Então, na insônia, você tem uma chance ali de 50%, ou seja, mais ou menos um cara ou coroa. Metade das pessoas, em geral, vai ter algum benefício, em outra metade não vai fazer nada em termos benéficos para o sono. Entender que a melatonina ela não é um hormônio que dá sono, ela regula o relógio biológico. Como assim? Ela é liberada pela glândula pineal, que é uma área específica do cérebro, ali perto da hipófise, só que ela é liberada quando o nosso olho ele percebe escuridão. Então, quando vai saindo, né, caindo o sol, o olho ele percebe essa escuridão e aí essa glândula vai liberando a melatonina. Então, ela indica quando você deve dormir. Ela não fala se você deve dormir muito. Ela vai falar o horário que você tem que dormir e o horário que você tem que acordar. Por quê? Porque quando o olho ele fica sentindo que existe luz, principalmente a luz azul que todo mundo fala, essa é a importância, porque a luz azul ela sinaliza, né, através da retina e do nervo óptico, ela sinaliza para a glândula pineal que não é hora de liberar melatonina. E esse é um dos grandes gatilhos para a insônia que o mundo atual causa, né? A gente tem luz no olho o tempo todo. As outras luzes também fazem isso, tá? Que a luz azul é pior. Então a melatonina ela vai regular quando você vai dormir e se o seu sono vai ser profundo ou não. É isso que ela vai regular, né? Que é o sono REM, que é esse sono dos sonhos. Isso é importante para a memória. Mas ela não necessariamente vai dar muito sono, ela não é sedativa. Por exemplo, você tomar um Dramin, um Fenergan ou outra medicação, você vai ter até mais sono. Só que ela vai regular e vai fazer você ter mais sono REM, que é esse que sonha. Só que assim, se você tem insônia e toma, pode ser que no começo você até durma mais rápido. Só que se você não tratar outras causas da insônia, depois isso vai voltar. Então, ou você vai melhorar rápido, só que esse efeito vai passar, ou você não vai melhorar com a melatonina, é 50%. Quem tem mais chance de sim melhorar? Quem tem problemas com fuso horário, que foi o que esse aluno começou a fazer depois que ele tinha tratado a insônia. Então, se você tem problemas no fuso horário, a ideia é que você, nos primeiros dias, você já tenha um horário, né, ao anoitecer fixo para tomar a melatonina logo nos primeiros dias para regularizar, conseguir acertar esse relógio biológico de uma forma mais rápida. Quem mais? Quem tem insônia e é trabalhador
noturno. Então, médicos que dão plantões à noite, enfermeiros que dão plantões à noite, vigias noturnos ou qualquer trabalho que você faça à noite, esse trabalhador noturno ele tem maior risco de problemas com sono, mesmo nos dias que ele não está dando plantão, porque de fato o relógio biológico fica desregulado. Então, essas pessoas elas têm mais benefícios de tomar melatonina nos dias em que elas não estão de plantão. A chance de funcionar é maior, tá? Quem mais? Pessoas da terceira idade, acima dos 60, 65 anos, tem uma chance maior, mas não necessariamente, tá? Porque existe uma diminuição natural de melatonina na terceira idade, então essa reposição pode ajudar, mas essa diminuição de melatonina ela não é tão intensa. Tá? Então, não necessariamente você precisa, mas a chance de ajudar é um pouco maior do que em outras faixas etárias. Para crianças tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque existem benefícios sim relatados da melatonina para crianças com déficit de atenção e crianças que têm algum quadro do espectro autista, né? Esses dois tipos, né, de crianças elas podem se beneficiar melhor. Só que com crianças tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a melatonina age em outras esferas e pode ser que ela retarde, que ela atrase o crescimento. Então tem que ser supervisionado pelo médico. Ok? E em último caso são aquelas pessoas que têm aquele hábito muito noturno, aquelas pessoas que têm um cronotipo mais noturno, os lobos, né? Que tendem a sentir sono muito mais tarde do que as outras pessoas e tendem a acordar muito mais tarde. É um problema isso, por quê? Porque a gente não consegue fazer o mundo se adaptar a gente, né? A ideia é que a gente possa se moldar. Se conseguir, ótimo, mas essas pessoas podem se beneficiar, tá? Então, se você sofre com jet lag, fuso horário, trabalhador de turno, acima de 65 anos, crianças com autismo e TDAH, e você é uma pessoa normalmente noturna, pode ser que isso te ajude, tá? Mas o que é importante no número 2? A gente saber a dose. Por quê? Porque se a gente passar da dose, além dela não funcionar, ela vai começar a piorar a sua qualidade de sono e piorar como você se sente durante o dia, tá? O corpo produz doses baixíssimas de melatonina. Na Anvisa, que foi aprovado, foram aprovadas doses baixas também. Mas, em média, isso eu estou dizendo para que você converse com seu médico. Em crianças não existe uma dose específica, isso tem que ser visto caso a caso. Em adultos, até 65 anos, uma dose no máximo de 5 miligramas. Em geral, eu indico para os meus pacientes começar com 0,5, 1 miligrama e ir aumentando até 5, mas não passar de 5. Porque se não funcionou até 5, depois, se você passar, não vai funcionar e você vai começar a passar mal. Tá? Então, adultos, a minha orientação para os pacientes, mas converse com o seu médico, até 5 miligramas. Lembre-se, quanto menos melatonina, em geral, melhor. Por quê? Porque o corpo ele é acostumado com doses muito baixas. E para idosos acima de 65 anos, é no máximo 3 miligramas. Tá? Então, crianças, individual. Adultos, máximo 5 miligramas, em geral começando com 1 miligrama, e para idosos no máximo 3 miligramas, tá? E se eu passar da dose? Aí você pode ter efeitos colaterais que esse aluno teve. Qual é o principal? Uma sonolência. Pode ter sonolência de manhã, uma confusão mental pela manhã, um cansaço maior. Você não quer, né? Afinal de contas, a insônia causa isso, né? Isso é um dos motivos pelos quais a gente quer melhorar o sono. Então não faz sentido. O que mais? A melatonina em excesso ela pode aumentar a sua ansiedade. Ela pode predispor a crises de ansiedade à noite ou crises de irritabilidade à noite. E isso causa insônia. Então, muitos alunos, muitos pacientes começam a aumentar e começam a sentir que estão ficando mais agitados à noite. E às vezes não sabe por quê. Porque basicamente está, né, entre o remédio e o veneno depende da dose, né? Então ela pode beneficiar, mas tem a dose específica. Então a ideia é diminuir e tratar as causas reais da insônia. A boa notícia é que isso é reversível, mas mais para você ficar alerta. Então ela pode aumentar a ansiedade e a irritabilidade. Ela está associada a sonhos vívidos e pesadelos. Por quê? Porque aí ela altera muito intensamente o sono REM. O sono REM é o sono que nós sonhamos.
Tem vários tipos de sono, né? Mas o sono REM, ele é responsável pelos sonhos e responsável pelo armazenamento da memória. Então, para a gente guardar informações, para ter uma boa memória, tem que ter um bom sono REM. Só que se vai muito intensamente, esse sonho pode ficar muito vívido e isso ser muito angustiante. Alguns antidepressivos podem causar também, mas excesso de melatonina causa, né? Então, se você tem, né, esse pesadelos associado ao uso de melatonina, opa, sinal de alerta. Você pode também ter alterações de pressão para mais ou para menos, pode ter alguns momentos até de perda de memória com excesso de melatonina. Esses efeitos costumam ser leves, reversíveis, mas é importante você saber, porque senão você vai estar gastando dinheiro e vai estar piorando a sua saúde, tá? Então conversa com o seu médico sobre isso. E o terceiro ponto é o horário. A melatonina, em geral, ela é liberada, ela começa a ser liberada ali umas 8 até 10 horas da noite. Ela atinge o máximo do pico às 3 da manhã, tá? E aí ela vai sendo diminuída de manhã, quando o olho abre, aí a melatonina ela é dissipada e ela até vira serotonina, né? Tem um ciclo aí que eu explico nas maratonas do sono. Mas enfim, não precisa saber isso. Mas saber o quê? Que é legal você saber o horário que você vai para a cama, então isso tem um cálculo, né? Você ter essa rotina, isso tem uma orientação em outras lives, tem uma orientação, né, no sono pleno, e você colocar do horário que você programou para dormir, você tira 90 minutos, ou seja, você subtrai 90 minutos do horário que você programou para dormir, e aí sim você vai tomar a melatonina e você vai minimizar o máximo possível o quanto de luz o seu olho vai receber, porque senão não adianta, né? Se você toma muito cedo, as chances são que você faça esse pico mais cedo e acorde no meio da madrugada. Você toma demais, você vai ter um pico rápido, vai acordar mais cedo também. Você vai ter uma insônia no meio da noite. E se você tomar e não tiver esse cuidado com a luminosidade, isso também vai fazer com que, enfim, a melatonina seja jogada fora. Então, estabelece o horário que você costuma dormir, que você gostaria de dormir, por exemplo, 10 horas, 11 horas. Tira 1h30, 90 minutos. Então, 11 horas, você tira, vai dar 9h30. Aí 9h30 você toma, tá? Porque isso é, em média, o tempo que o corpo demora para absorver, para metabolizar, para ela fazer efeito, tá? E de manhã, isso eu falo em outras lives, sempre é importante ter luz do sol, ou luz que mimetiza a luz do sol, o mais precoce possível, porque isso ajuda a melatonina a ir embora, ajuda a regularizar o seu relógio biológico, e isso ajuda na produção de serotonina e de dopamina, né? Então, principalmente a serotonina, ela tem essa necessidade da luz no olho, tá? Então, 90 minutos antes do horário de dormir. E por último, né, sempre importante, tem alguns remédios, se você toma qualquer outro remédio, incluindo anticoncepcional, tenha muito cuidado, fala com o seu médico antes. Mas anticoncepcional é uma coisa que às vezes eu tenho pacientes, eu pergunto, você está tomando algum outro remédio? E é comum, né? Uma grande parte das mulheres esquece de falar do anticoncepcional, porque, enfim, às vezes não é considerado uma medicação, mas os anticoncepcionais, eles aumentam o risco de você intoxicar por melatonina. Ou seja, se você toma anticoncepcionais, conversa com o seu médico, não tem problema, mas comece com uma dose menor ainda, porque senão a chance da melatonina subir muito no seu sangue e isso prejudicar o seu sono é alta, ok? Então, muitas informações, veja de novo esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, muita gente que você conhece com certeza, isso é estatístico, está tendo problemas de sono. As chances são que muitas dessas pessoas estão pensando em tomar melatonina ou elas vão tomar. E se elas não têm a informação correta, elas podem se prejudicar ou então ser totalmente ineficazes, né? Ser um gasto desnecessário. Existem várias estratégias naturais para melhorar o sono. Eu falo aqui no canal a mais eficiente delas, que é de fato o tratamento padrão ouro natural, definitivo, né? É mais eficiente do que os remédios, tanto a curto quanto a longo prazo, é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Mas eu sempre digo, né, antes da gente fazer um tratamento que melhora, a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo que está piorando. E esse ajuste na dose de melatonina é algo que pode fazer muita diferença, tá? Conversa com seu médico
compartilha o vídeo, deixa aqui o seu like, se você gostou, o like ele ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas, então você está me ajudando a disseminar essa mensagem para a gente mudar a saúde mental de todo o Brasil, mudar a saúde mental do mundo, né, através de técnicas que funcionam, tirar as dúvidas, tirar o preconceito, tirar as informações erradas. Então deixa aqui o seu like, compartilha com alguma pessoa que você conhece que tem problemas de sono, tá? E comenta aqui embaixo se você já usou, se você estava pensando em usar, se você já teve algum efeito colateral parecido com esse aluno que eu falei, tá bom? Vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!